Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja que for a hora que você está nos assistindo ou nos ouvindo. Vamos iniciar mais um Prosas Sociológicas, oferecimento GEC, Grupo Educação Ética e Cidadania. E hoje, ansiosamente, vamos dar continuidade e saber sobre Theodor Adorno. Então, Zé, continuando o nosso papo aqui sobre a Escola de Frankfurt, que você falou muito bem no programa passado, né, o contexto, eu queria saber quem que foi esses frankfurtianos de primeira geração, né, e dentre eles, com certeza, o Theodor Adorno, para a gente começar a falar sobre ele. Esses chamados frankfurtianos de primeira geração, ou seja, os fundadores da escola de Frankfurt, 4 deles são mais famosos, têm mais visibilidade. Eu vou falar na ordem respeitando a data de nascimento deles. Entre esses 4, Walter Benjamin, ele é de 1892, morreu em 1940. O Benjamin teve uma morte trágica, porque ele estava em fuga, e ele não conseguiu fugir. Havia uma questão entre alguns judeus que estavam em fuga, na época, de que era melhor, se você fosse pego pela Gestapo, de que era melhor morrer do que ir para o campo de concentração. Então, eles andavam com veneno. Esse veneno era consumido e a morte era quase que instantânea. Benjamin morreu numa dessas circunstâncias, com 48 anos, nessa tentativa de fuga, quando foi abordado numa estação com alguém que estava levando para ele o bilhete de embarque, para possibilidade de fuga. Ele confundiu com alguém da Gestapo e morreu. Então, Walter Benjamin é um dos intelectuais destacados da escola de Frankfurt. Max Horkheimer era outro. Horkheimer era de 1895, morreu em 1973, ou seja, viveu 33 anos mais do que Benjamin. Herbert Marcuse, que a gente vai falar dele. Horkheimer também, no futuro, segundo semestre desse ano. Max Horkheimer, 95, 73, Herbert Marcuse, 1898, 1979, desses 4 frankfurtianos é o que viveu mais tempo no século XX, e Theodor Adorno, 1903 e 1969. Esses 4 são, digamos assim, os pensadores frankfurtianos de primeira geração. O que eles têm em comum, esses 4? Primeiro é o seguinte, nem tudo. O que eles têm em comum é a crítica radical daquele tempo. Isso é uma coisa comum a eles. Mas nem tudo, o pensamento deles é diferente. Claro que por exemplo, Adorno e Horkheimer escreveram juntos, mas tinham diferenças de ideias, de interpretações. Mas, por exemplo, Marcuse teve divergências com Adorno. Adorno teve divergências com Walter Benjamin sobre a interpretação da indústria cultural, ou seja... Desculpa te cortar. Não faltou aí um personagem que você falou no último programa, que é a Hannah Arendt? Não, ela ela não entra como uma pensadora frankfurtiana. Porque você falou que ela voltou? Ela não voltou, ela ficou nos Estados Unidos? Ela é desse mesmo contexto. Ela é também uma filósofa social, tal qual eles. Ela também é crítica. Ela também tem origem judaica, mas ela não é incluída. Todos esses que você citou são judeus? Todos eles são judeus. Hannah Arendt também. Tá. A diferença é que esses pensadores eles têm uma identidade com o Instituto para Pesquisas Sociais. E a Hannah Arendt não? Não tem. Tá bom. O que eles têm em comum? Primeiro crítica, né?
a crítica. Radical. E a gente poderia pensar assim, tem elementos para uma identidade. O que esses quatro têm em comum? Primeiro é o fato de serem judeus, Uhum. de serem críticos, de serem intelectuais, de resistência e de estarem na Alemanha. Isso permite, segundo Adorno, ter conhecido a humanidade em sua versão mais cruel. Concordo. Os judeus que estavam na Alemanha, nessa época, que foram perseguidos, exterminados, eles têm algo a dizer sobre o humano que outros humanos não têm. Eles perceberam a crueldade do humano De uma forma radical. de uma forma radical. Claro que Adorno tem um texto sobre o preconceito. É difícil você pensar em que tal ou qual preconceito é mais cruel do que outro. Mas certamente, por exemplo, existe o machismo, mas não tem ninguém, digamos, ao feminicídio, sim, mas é diferente do campo de concentração, do extermínio em massa. Da legalização disso. Isso, por meio do Estado. Isso que eu Tá tô vendo? falando. O preconceito contra o judeu foi sentido por todos esses frankfurtianos. Isso vai refletir o pensamento deles. Segundo, todos eles, a gente poderia dizer, são marxianos insatisfeitos com o marxismo. Ou seja, marxianos. Achavam que a crítica de Marx era uma referência para eles, mas eles estavam insatisfeitos com os rumos que o marxismo estava dando, que o movimento marxista estava dando ao pensamento de Marx. Inclusive vem daí o nome teoria crítica, para implicar numa certa proximidade e distanciamento do marxismo. Uma das diferenças deles, Omar, desses frankfurtianos, isso vai ter mais ênfase em Adorno e Marcuse, que é o seguinte: 1930, o Instituto Marx Engels Lenin descobre os chamados textos da juventude de Marx. Nós já falamos isso aqui em outro programa. Os manuscritos econômico-filosóficos, os Grundrisse e até mesmo a ideologia alemã, que, segundo eles, esses textos que foram descobertos em 1930 possibilitam uma outra interpretação do pensamento de Marx, dentre as quais, essa reinterpretação, a descoberta da ideia de natureza, que seria, digamos, o conceito fundamental do embate travado entre Marx e Hegel, ou da crítica positiva feita de Marx a Hegel. Segundo os frankfurtianos, os quatro, é esse Marx que é lido a partir dos textos da juventude, sem hierarquizar, sem estabelecer rupturas entre o velho e o jovem Marx, mas pensando o pensamento do Marx numa totalidade. Mas é a partir desses textos que que eles vão pensar o capitalismo não apenas como tragédia econômica ou política, mas como tragédia humana. Essa é uma ideia deles. O capitalismo é uma tragédia humana. Na expressão desses frankfurtianos, cada um com a sua, o capitalismo vai conduzir a vida, vai efetivar uma vida em única dimensão, a dimensão da produção e do consumo. Adorno vai chamar isso de vida prejudicada, ou então de vida reduzida a meio de vida, que é uma expressão também do Marcuse. Vida exteriorizada, vida coisificada. Uma vida na qual as mercadorias são mais importantes do que aqueles que os produzem. Marx chamou isso de vida alienada. Uma sociedade na qual os curvadores se curvam perante suas criaturas, inclusive o celular. Os criadores se curvam perante suas criaturas. É verdade. A vida alienada.
É verdade. Isso são características comuns aos frankfurtianos, Jomar. Adorno é um dos frankfurtianos mais proeminentes. Ô Zé, antes de você entrar no Adorno, eu vou te cortar um pouquinho para você descansar, beber uma água aí, enquanto eu falo do GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e falo também da interface, né, do GEC Academy, que são cursos online, são mais de 80 cursos online. E você que assiste o nosso programa tem um cupom de desconto, Prosas Sociológicas 20, você vai ganhar 20% de desconto. É só entrar lá no GEC Academy, que é EAD, Educação à Distância, né? ead.gec.org.br. Então, ead.gec.org.br. Você entra lá nos nossos cursos online e você pode realizar os cursos lá, fazer o curso que você quiser, com 20% de desconto, usando o cupom Prosas Sociológicas 20, tudo maiúsculo, sem acento. Então, Zé, finalmente vamos entrar lá em Adorno. O que é Adorno? Quem é Adorno? Como que ele entrou lá? O contexto dele? E eu queria que depois, se desse tempo, você falasse da importância do Adorno na sociologia. Jomar, o Theodor Wiesengrund Adorno é um dos mais destacados integrantes da Escola de Frankfurt, inclusive chegou a ser diretor do Instituto para a Pesquisa Social na década de 60. Adorno morreu diretor do Instituto para a Pesquisa Social. O Adorno, Jomar, ele era filho de um pai alemão, claro, de origem judaica, nacionalizado alemão, e de uma mãe italiana. Ele nasceu no meio de músicos ou de melômanos. Melômanos? Melômanos, eu não sei o que significa. Melomaníacos, ou seja, uma gente obsessiva pela música. A mãe do Adorno, ela era uma cantora lírica alemã. Não, italiana. Pois é, mas ela cantava, ela era filha de uma cantora lírica, e ela própria era uma cantora. Então, Adorno teve na sua formação a música erudita. Adorno era músico. Adorno seria pianista, Jomar. Ou, digamos assim, o projeto inicial de vida dele era ser pianista. Foi a ascensão do nazismo que o levou à filosofia. Ele pensou o seguinte: a melhor contribuição que eu vou dar para a humanidade na compreensão dessa recaída na barbárie, dessa regressão humana, vai ser fazendo filosofia. Mas ele era músico, e isso tem muito a ver com a experiência que ele teve com a mãe dele. Ele não era filho de burgueses, no sentido... não era filho de um dos homens mais ricos da Europa, mas o pai dele era um próspero comerciante de vinho, portanto era digamos, um comerciante atacadista. Ele não era burguês, mas segundo ele próprio, ele pôde ter uma vida que em nada foi condicionada pela necessidade. Uhum. Ele faz essa reflexão num texto dele que chama Sobre o Tempo Livre, onde ele fala o seguinte: olha, eu pude escolher de ser filósofo exatamente porque eu não tive que escolher a minha profissão pensando na necessidade. Eu não tive que fazer a minha escolha profissional pensando na sobrevivência, em ganhar dinheiro. Eu já tinha esse problema resolvido. Que, segundo ele, é uma experiência que quase ninguém tem, de você poder escolher o que você quer ser. Então, ele era um sujeito com essa origem social, tal qual os demais pensadores, até, sei lá, meados do século XX. Ele tem você pergunta, né, sobre a importância dele na sociologia. Estrito sensu, Adorno não é um sociólogo.
ele talvez se encaixe mais, ele próprio se define como um filósofo social. Todos os frankfurtianos eram isso. O que é um filósofo social? Eles estão pensando a sociedade, utilizando como referência a sociologia, as descobertas sociológicas, estão fazendo pesquisas empíricas no sentido sociológico. Adorno fez isso, só que eles não vão arredar pé da filosofia. Por isso eles vão fazer uma filosofia social. O Adorno, digamos assim, Jomar, ele era um indisciplinado do ponto de vista epistemológico. Ele não cabe nas gavetas epistemológicas. Tipo, ele é sociólogo. Ele foi presidente da Sociedade Alemã de Sociologia. A única coisa que sociólogos têm para dizer é o seguinte, olha, ele é sociólogo. Foi presidente da associação. E, portanto, ele foi sociólogo. Mas ele, na verdade, é um pensador que transcende as fronteiras da disciplina. A obra dele ela passa pela estética, talvez a grande parte da obra de Adorno passe pela estética, pela música, pela literatura, pela filosofia, pelas ciências sociais, ele tem textos sociológicos, e pela educação. Adorno tem textos sobre a educação, portanto, ele... Educação para quê? Educação para quê? Educação e emancipação, educação contra a barbárie. Nós vamos conversar sobre isso, sobre a discussão dele sobre a educação. Mas é reconhecido também como um sociólogo, mas eu preferi dizer que ele é um filósofo social. Ok. Ele próprio se define assim. É muito difícil, o Adorno tem uma vasta obra, ele publicou muito. É difícil definir o que são as obras principais dele, mas eu, pessoalmente, eu elegeria, sei lá, 4 textos dele. Isso é uma escolha pessoal. Outros leitores de Adorno podem selecionar outros textos. Primeiro, Jomar, é um texto de 1932, que é um artigo de 10 a 12 páginas, que qualquer pessoa que esteja nos vendo e ouvindo acha isso na internet. É um texto que chama A Ideia de História Natural, que foi escrito em 1932, imediatamente após Adorno conhecer os manuscritos econômico-filosóficos de Marx, a ideologia alemã e os Grundrisse, junto a outros textos de juventude de Marx. Quando ele escreve A Ideia de História Natural, ele está dizendo, isso é de Marx, e os marxistas não ignoraram. Esse texto não é um livro, é um texto de 10 a 12 páginas, que tem esse título, de 1932. A Dialética do Esclarecimento, que é um texto escrito por ele e Horkheimer, é um conjunto de ensaios. Nem dá para ler o título, mas vou mostrar assim mesmo. Escrito de 44 a 47, escrito nos Estados Unidos, eles estavam nos Estados Unidos. É um livro pouco estudado, né, Zé? Pouco marcado. Exatamente. Mínima Moralia, que nós vamos fazer um programa específico sobre ele. Mínima Moralia é um texto de 1951, é um livro de aforismos. E outro clássico do Adorno é Dialética Negativa, de 1966. Portanto, é uma das últimas obras do Adorno. Só não é, digamos assim, a última, porque tem 2 textos do Adorno, que são os chamados epilegômenos dialéticos, que é sobre sujeito e objeto, e notas marginais sobre teoria e praxis, que estão nesse livro, que chama Palavras e Sinais. Os 2 epilegômenos dialéticos são de 1969, são livros que foram escritos para um curso de verão que ele dava quando os estudantes invadiram a sala dele, na rebelião de 68, 69, invadiram e estavam
digamos assim, destruindo o Instituto, e ele, para salvar o Instituto, chamou a polícia e morreu. Morreu logo em seguida, certamente de desgosto. O Adorno, João Mário, ele tem um estilo de escrever que é próprio. Adorno não perdoa o leitor apressado. O Adorno, qualquer leitor que tiver uma experiência de ler Adorno, ele vai ter que fazer uma leitura exploratória Ler de novo, para constituir um vocabulário adorniano, para depois fazer novas leituras. Adorno, o texto dele não é um texto positivista. Uma pergunta, ele escrevia em alemão ou alguns ele escreveu em inglês? Em alemão. Em alemão. Por isso que é difícil de ler assim. O estilo, ele se recusa a usar, segundo ele, é impossível você fazer a crítica radical. Em inglês? Não, você fazer a crítica radical daquele tempo usando a linguagem daquele tempo. Se você fosse usar o repertório daquele tempo, você não conseguiria fazer a crítica radical daquele tempo. Por exemplo, você não conseguiria fazer a crítica da sociedade positivista utilizando um repertório positivista. Então, ele vai... A escrita do Adorno, ele tem muito... Eu destacaria 3 coisas. Ensaios. Os textos dele são ensaísticos. Segundo ele próprio, ele tem um texto que chamou o ensaio como forma, que ele vai dizer o seguinte: o ensaio é uma tentativa de conciliação da ciência com a poesia. Segundo ele, a ciência jamais deveria ter virado as costas para a arte. O ensaio, ele tenta conciliar a ciência com poesia. O ensaio é um texto sem introdução e sem conclusão. É um texto no qual o leitor tem que ser um protagonista. Ou seja, o Adorno, quando escreve, ele quer que você, leitor, entre no texto e pense junto com ele. E que, portanto, que você continue pensando a partir do texto. Portanto, os textos dele não têm conclusão. O leitor positivista, João Mário, porque a gente é leitor positivista, escritor positivista, porque é assim que a gente é formado na escola, todo o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, qualquer leitor positivista que lê um texto e não vê no texto introdução e conclusão, ele vai dizer: esse texto... Serve para quê? Esse texto não tem sentido. E por isso que o Adorno é muito mal falado, é muito mal lido e muito mal entendido. De todos os pensadores, talvez o que mais atenda essas 3 características. É muito falado, mal lido, mal entendido. Muito se lê do Adorno a partir dos comentadores, no máximo. Pouca gente encara os textos adornianos porque eles são difíceis. Ele escreve ensaios, escreve aforismos, e o texto dele, João Mário, tem uma característica muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte: Adorno escreve em espiral. Então, pensa o que é espiral. Você tem giros sucessivos. Um giro sucede o outro. Um giro não existe sem o anterior. O giro posterior não existe sem o giro anterior. Só que ele não repete o giro anterior. Então, quando Adorno escreve, ele escreve no sentido espiralar. O que significa isso? Primeiro parágrafo. Eu estou colocando uma referência do pensamento. Eu não vou repetir isso mais. Eu pressuponho que você entende isso, porque agora eu vou fazer o segundo giro. Eu não vou voltar no giro anterior. No segundo parágrafo, eu vou fazer outro giro, e assim sucessivamente. Se o leitor perde o sentido espiralar, se o leitor não lê também com a mentalidade aspiralar, ele não consegue compreender os textos do Adorno. Com tudo isso, é um clássico, que atende a todos aqueles critérios. É original, é inédito. Por exemplo, o Adorno é o pensador das massas.
que é um acontecimento do século XX. Adorno é um pensador da indústria cultural, essa expressão foi cravada por ele e Horkheimer. Adorno é um pensador da dialética do progresso. É um pensador que vai dizer que a humanidade do século XX começou a regredir, que estamos em processo de regressão. Nova barbárie. E essa é a questão que mais o desesperava. Ele dizia, a situação é desesperadora porque nós estamos regredindo e o pensamento não está dando conta disso. O pensamento, a regressão é real, mas ela não está na consciência. Não há uma percepção de que estamos regredindo. Muito bom, Zé Geraldo. Nós falamos do Adorno, mas ainda não entramos nas principais ideias dele, o que é a indústria cultural, o que é a dialética do esclarecimento, e isso vai ficar para o próximo programa, porque nosso tempo já está esgotado. Então, por favor, a gente está esquecendo de falar também, curta o canal, se você gostou do programa, dá o like, que segundo o José aqui significa gostei, né? Então dá o like para nós, se você gostou do programa, e também divulgue o nosso canal, porque é importante divulgar o canal para esses conhecimentos chegarem a mais pessoas. Então até a próxima semana, José. Até a próxima semana.